Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, nesse vídeo nós vamos falar sobre uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal na STP de número 88. Essa STP teve uma decisão muito importante relativo ao processo do Fundef, não todos os processos do Fundef, mas uma situação específica que eu vou já explicar para vocês depois da vinheta. Bem, gente, antes de falar dos principais efeitos da STP 88, nós precisamos primeiro, separar uma coisa muito importante. Inclusive, nós temos alguns vídeos que já abordaram esse tema de Fundef aqui, e nesse vídeo nós fizemos essas considerações. Primeiro, nem todo processo do município requerendo valores da diferença do Fundef tiveram o mesmo fundamento, o mesmo embasamento para solicitar essas diferenças. E quando a gente fala em fundamentos, não são os fundamentos propriamente do mérito, mas os fundamentos para poderem ingressar com a ação. Situações em que os municípios entraram solicitando essas diferenças, mas situações que não são parecidas entre eles. Por exemplo, nós tivemos 3 categorias de situações de municípios solicitando as diferenças do Fundef. O primeiro, daqueles municípios que entraram dentro do prazo, ou seja, quando houve a mudança do Fundef para o Fundeb em 2006, esses municípios eles tinham um prazo de 5 anos para entrar na justiça cobrando essas diferenças. Essa é uma primeira categoria. Nós tivemos a categoria dos municípios que entraram alegando a interrupção do prazo prescricional. Em que momento? No momento em que houve uma ação coletiva aqui no estado do Ceará, da APRESE, onde esses municípios que não foram beneficiados por essa ação puderam entrar mesmo depois dos 5 anos, alegando que, como acreditavam esses municípios que estavam amparados pela interrupção da prescrição, então eles não haviam entrado aguardando a decisão da ação coletiva. Como a ação coletiva foi extinta sem julgar o mérito, esses municípios então puderam entrar com um novo processo, mesmo após o prazo de 5 anos, usando como tese a questão do prazo prescricional. Essa é uma segunda categoria. E a terceira categoria que nos interessa para esse vídeo são aqueles municípios que entraram com uma ação de execução de uma ACP de São Paulo, ACP número 50616, dígito 27, 1999, 403 6100, e esses municípios que a gente chama de terceira categoria, que entraram utilizando a ACP como fundamento, é que são afetados por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. De que forma? Ora, para quem não sabe, houve uma decisão, uma ação rescisória do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, processo número 500-6325, dígito 85, 2017, 403 0000, onde teve uma liminar que suspendeu todas as execuções dos municípios que haviam conseguido ou expedir o precatório para pagamento, usando como tese a execução dessa CP, ou aqueles municípios que estavam em fase de execução, que ainda não havia o precatório, mas que estava aí próximo de conseguir a expedição desse precatório. Então, todas essas ações que utilizaram essa CP de São Paulo como fundamento estavam paradas justamente por causa dessa liminar que foi dada nessa ação rescisória do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Então, houve um ingresso dessa suspensão de tutela provisória número 88 no STF. Qual foi a intenção desse recurso? Tirar essa liminar que havia suspendido, que havia paralisado todas essas execuções. Então, houve uma decisão nesse processo. E qual foi a decisão? A decisão ela foi um pouco específica. Ela tirou a suspensão desses processos de forma bem clara e expressa, para o Ministério Público Federal proceder com essas execuções. Então, para o Ministério Público Federal, essa decisão do TRF3, que suspendeu o andamento dessas execuções que utilizam a CP de São Paulo como parâmetro, como fundamento, o Ministério Público Federal agora vai poder continuar com essas execuções, porque essa decisão não se aplica para ele. Então a gente tem orientado os municípios que estão nessa situação, no caso os sindicatos, que oficiem o Ministério Público Federal, dando conhecimento dessa decisão e solicitando que nessas ações que estão suspensas e paralisadas,
que o Ministério Público Federal possa dar andamento nelas. E, paralelo a isso, o sindicato oficiar a prefeitura local, juntando essa decisão do Supremo Tribunal Federal, para que o município, desde já que as ações vão voltar a tramitar, se comprometam a garantir esse recurso para os professores. Ou seja, na hora que esse recurso estiver disponível, o município puder receber esse recurso, ou nos municípios que esse recebimento está suspenso, a partir do momento que o recurso for desbloqueado, que já haja esse compromisso no momento para garantir que 60% desse recurso seja rateado entre os profissionais do magistério. Nós, inclusive, temos um vídeo aqui explicando como é que funciona esse rateio e quem são os beneficiários dele, certo? É bom que, antes de qualquer coisa, o município já assuma esse compromisso, mandando a lei para a Câmara, assegurando esse rateio, inclusive estabelecendo os critérios nessa lei, já faça um documento com o sindicato, se comprometendo a fazer esse rateio, para que esse documento, no segundo momento, possa ser levado ao Poder Judiciário, para que ele seja homologado, e aí a Justiça, verificando a regularidade tanto da lei, a constitucionalidade da lei, como também a regularidade do acordo realizado, a Justiça possa homologar esse acordo e garantir que os professores sejam beneficiados. É interessante que haja uma antecipação das entidades sindicais que estão nessa realidade, justamente para quando chegar o momento de pagar o precatório, não ter a surpresa de saber que o seu município não irá destinar 60% desse recurso para os professores. Então, no primeiro momento, deve ser oficiado o Ministério Público Federal para que a execução, antes suspensa, volte a tramitar normalmente, ou o dinheiro que esteja bloqueado seja liberado para pagamento, e também, paralelo a isso, que os sindicatos já peçam para esses municípios se comprometerem a garantir que, tão logo esse recurso seja recebido, ele seja destinado aos profissionais do magistério. Lembrando que, obrigatoriamente, deve haver a intervenção do Poder Judiciário, já que o Tribunal de Contas da União considera, e nós temos um vídeo falando sobre isso, que considera ilegal utilizar esse recurso para pagar os professores, ok? E se você quiser saber se o seu município entrou com esse processo na primeira situação que eu expliquei, na segunda ou na terceira situação, lembrando que essa decisão do Supremo é apenas para os municípios que estão na terceira situação que eu coloquei aqui, eu sugiro que você procure o assessor jurídico da sua entidade, que você faça uma pesquisa no site do TRF1, né? Inclusive ele já está sendo virtualizado, então você acessa ali TRF1, PJE, consulta pública, você coloca ali o nome do seu município e verifica se ele está nessa situação, porque não são todas as situações, como eu expliquei no início, que são afetadas por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Até porque, dos municípios que estão na primeira situação, alguns já até receberam, outros estão aí na previsão para receber. E os municípios que estão na segunda situação, a grande parte deles estão em fase de recurso, né? Em alguns lugares a Justiça reconheceu essa interrupção da prescrição, em outros lugares não. Entretanto, na primeira e na segunda situação, essas ações tramitaram normais. Então, o que a gente está falando aqui é sobre a terceira situação, ou seja, dos municípios que utilizaram a CP de São Paulo como fundamento para executar a diferença do Fundef. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado entendido, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar aqui nos comentários. Mas é muito importante postar esse vídeo para que você aí fique por dentro do que significou essa decisão. Às vezes aparecem dúvidas, tem gente que diz que a decisão já está tratando diretamente do método da questão do rateio, e não é isso. A decisão ela vem apenas para permitir que essa execução da CP de São Paulo seja promovida pelo Ministério Público Federal, já que antes dessa decisão, todas as execuções estavam suspensas. Valeu, pessoal, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.